Muito bem, meus caros, muito bem. Vejam, eu quero fazer aqui, com vocês algumas reflexões, tá? Algumas reflexões a respeito de fatos que acontecem na nossa vida. E às vezes são verdadeiros dramas mesmo, tá? E também de como a nossa atitude diante desses problemas, né, e a própria literatura, né, como é que elas podem nos ajudar, né? Essa semana aqui eu estava conversando com uma amiga, né, e ela me falava a respeito de como, nessas festas de final de ano, ela sempre se sente deprimida, né. Por quê? Porque ela já não tem mais os pais, ela é filha única e apesar de já ter os seus 30 e poucos anos, ela ainda não se casou. E ela me dizia que essa depressão muitas vezes se estende por várias semanas, né? E tudo fica difícil. Tudo que era simples se torna complicado, né? E que muitas vezes, quando ela acorda de manhã, ela não tem a mínima disposição para aí recomeçar, né? Bom, é claro que eu disse a ela que procurasse aí ajuda médica, não é? Porque, enfim, há aí uma variedade imensa de remédios hoje que podem ajudar ela a superar esse problema, tá. Mas a gente conversou aí longamente, né. E, assim, eu também disse a ela que todos nós, em alguma medida, né, nem sempre nós estamos dispostos para a luta de todos os dias, não é verdade? Quer dizer, eu sei que não é fácil, né, não é fácil para ninguém, quer dizer, ou talvez até seja fácil para algumas pessoas, né, mas a verdade é que nem sempre, a gente está aí disposto a recomeçar, né. Muitas vezes, quando a gente acorda, quando a gente se dá conta de que tudo vai reiniciar, né, muitas vezes despenca aí sobre a nossa cabeça toda aquela lista imensa de tarefas que nós repetimos todos os dias, né. E muitas vezes é como se a gente tivesse aí de arrancar forças, de algum lugar que não é exatamente a nossa vontade, né. Não é exatamente o centro do nosso eu, mas é algum outro lugar, né, um lugar que a gente nem consegue, identificar direito, né. Como se fosse aí um compartimento que não está dentro de nós, mas está fora, né. Um armário, né, ou sei lá eu, uma mala velha, meio gasta, né, que a gente guarda debaixo da cama. E nós estamos lá, né, deitados na cama, estamos ainda pensando se a gente vai reiniciar o dia, e aí a gente estende a mão para essa mala escondida debaixo da cama, né, e, bom, com um movimento mecânico, com um puxão, né, sem nenhuma vontade, a gente arranca de lá a coragem para recomeçar a viver e para enfrentar o dia a dia, né. Bom, é claro que não é assim todos os dias, tá, e também não é assim com todo mundo, mas é claro também que muitas pessoas, pelas mais diversas razões, muitas vezes se sentem aí afundar nessa espécie de limbo, em que a última coisa que a gente quer é se levantar da cama e recomeçar, né. Quer dizer, eu conheço pessoas, inclusive, assim, que praticamente derrotadas pela depressão, assim, não tinham ânimo nem mesmo para tomar banho, muito menos para fazer um café. Mas eu disse para essa minha amiga, e digo aqui para vocês, que assim, é preciso recomeçar, né. Isso não é só uma necessidade. A gente não recomeça todos os dias só porque é necessário. Se a gente reiniciasse a nossa vida todos os dias, apenas aí para sermos obedientes à lei da necessidade, né, bom,
seria melhor abandonar a nossa condição humana e nos transformar aí em formigas, né. Porque, assim, as formigas, elas sim, elas reiniciam sempre as suas tarefas, né, mas elas recomeçam não por uma opção livre, mas só obedecendo à lei que está lá, inscrita no código genético delas, né. Agora nós seres humanos, né, nós recomeçamos todos os dias, porque nós temos motivos, porque nós temos planos, porque nós temos pessoas que dependem da gente, né, ou porque nós queremos aí imprimir um pouco do nosso eu na vida em geral, né, ou porque a gente acredita que, bom, nós temos algo a dizer, ou temos algo para mudar, ou temos algo para acrescentar aí à ordem geral da vida. Quer dizer, nós, seres humanos, nós reiniciamos a vida todos os dias porque nós temos vontade própria, né, e também reiniciamos por amor. Agora vejam que eu não estou falando, de qualquer amor, tá. Eu não estou falando de amor aí no sentido de caridade, né, ou no sentido de ter algum tipo de afeição por esta ou aquela pessoa, né. E também não estou falando de amor aí no sentido de atração sexual, tá? Não é nada disso, tá? Quer dizer, eu estou falando de uma outra coisa, de uma coisa chamada amor fati, tá? Amor fati. É uma expressão latina que quer dizer amor ao nosso destino, amor à nossa vida, tá? Amor fati é uma vontade de viver sem querer rejeitar nada da vida, né. Bom, mas o que que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não obedece de forma cega, aí de maneira inconsciente, né, como formiguinhas, à lei da necessidade ou o nosso código genético. Não, mas nós aceitamos livremente tudo o que a vida nos oferece e aceitamos como necessário, como importante, né. Então vejam que não se trata de passividade, vejam que não se trata de achar que tudo é inevitável, né, não, mas se trata de assumir a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio e tudo o que, por qualquer motivo, a vida nos impõe, tá. E nos impõe muitas vezes como consequência das próprias escolhas que a gente fez no passado, né. Muitas vezes nós não temos nenhum controle sobre o que acontece na nossa vida, né, mas a gente pode ter controle sobre o que nós sentimos, né, ou seja, sobre como nós vamos reagir diante dos problemas, diante das dificuldades. E isso é amor fati. É olhar a realidade com toda a nossa coragem, olhar a realidade com todo o nosso realismo e mesmo quando ela nos desagrada, a gente tem de dizer: "Bom, é assim, a vida é assim. A vida não é como eu sonho, não é como eu quero, não é como eu imagino que ela deveria ser", né, mas ela é isso que está aqui, agora, diante de mim, né. E vejam, muitos problemas são inevitáveis, né? E além disso, a gente não consegue recusar ou destruir tudo que, por qualquer motivo, nos desagrada. Se a gente fosse fazer isso, bom, nós teríamos que nos isolar numa caverna, né? E assim, eu garanto que em poucos dias a gente não ia suportar nem a nós mesmos, né? Mas veja, nós podemos ter uma atitude diferente, né. Nós podemos amar, nós podemos amar a vida sem impor nenhuma condição. Podemos amar a vida e extrair daquilo que num primeiro momento a gente não quer, né, extrair disso tudo exatamente o que nos transforma em pessoas mais fortes, né.
Então, entendem quando eu digo que amor fati é viver sem rejeitar nada da vida, né? Quer dizer, se nós aprendemos a olhar para a vida da maneira correta, até mesmo as piores tragédias podem nos fortalecer, podem nos revigorar, né? Quer dizer, todos os dias muitas coisas acontecem, muitas, boas e más, sem que a gente tenha nenhum controle sobre elas, né? E não basta aceitar esse monte de coisas como um fardo, como um peso. Não, é preciso incorporar essas coisas, esses acontecimentos, bons ou ruins, incorporar tudo isso à nossa vida. A gente precisa aprender esse tipo de amor, porque isso vai nos fazer entender que, amando tudo, nós nos colocamos muito acima daquele joguinho de simplesmente recusar a dor e buscar o prazer, né? Só recusar a dor e buscar o prazer, bom, isso os animais fazem sempre, mas nós não. Nós aceitamos a dor e o prazer e extraímos dos dois uma força, uma sabedoria que nos fortalece. É claro que o caminho mais fácil é sempre a lamentação, é sempre o vitimismo, né? É sempre acusar os outros, é sempre colocar a culpa na estrutura da sociedade, nas leis, no sistema, né? Mas vejam, esse é o comportamento dos fracos, né? Os fracos, eles não só recusam o sofrimento, como eles também estão sempre querendo apontar os culpados, né? Quer dizer, parece ser mais fácil você passar a vida numa atitude, constante, numa atitude permanente de recusa, né, de negação de tudo que nos contraria. Quer dizer, se algo nos frustra, então é mais fácil negar esse algo. Mas a verdade está naquelas frases da sabedoria judaica, né, da sabedoria talmúdica. Não sois obrigado a concluir a obra, mas tampouco estáis livre para desistir dela. Tá? Não sois obrigado a concluir a obra, mas tampouco estáis livre para desistir dela. O Harold Bloom, né, o crítico, ele dizia que quando ele tinha um número imenso de aulas, quando ele tinha um monte de textos para escrever, né, e sempre que ele se sentia aí doente, cansado, deprimido, né, essa frase sempre animava ele. Não sois obrigado a concluir a obra, mas tampouco estáis livre para desistir dela, né. Mas o que a gente vê, quer dizer, são pessoas que estão sempre prontas para desistir de tudo, né. E outras não só desistem, como também odeiam o que vai contra o que elas querem, né. Odeiam tudo que vai contra o que elas sonham, né. Quer dizer, elas vivem o oposto do amor fati. Elas vivem cheias de ódio, né. Ou seja, ao contrário de abraçar a vida na sua totalidade, essas pessoas alimentam aí um constante, um crescente sentimento de aversão, né, por tudo que desagrada a elas, né. Só que assim, elas não percebem que o ódio é um sentimento que aniquila a vida, que destrói a vida. Quanto mais a gente recusa a realidade, quanto mais a gente odeia a vida, as pessoas, mais nós vamos nos separando de tudo, mais nós vamos transformando a nossa vida em algo que é estranho para nós mesmos. Mas esse gesto de suprimir da nossa vida o que nos desagrada, isso só acontece na nossa imaginação, né. Por quê? Porque o problema continua lá existindo, né. O Ortega y Gasset fala muito bem disso, né. Ele diz que tudo que nós não conseguimos arrancar da nossa vida,
nós arrancamos da nossa imaginação, né. Então, assim, você detesta aquela pessoa que te contraria, bom, e como você não pode matar essa pessoa, não é, o que que você faz? Você se enche de ódio, se enche de rancor e mata essa pessoa na sua imaginação, né. Quer dizer, essa pessoa se torna um morto, ela vira um cadáver, né. Mas, assim, é um cadáver que só está morto na sua imaginação, né. E o que que vai acontecer? Bom, essa pessoa, né, esse problema que você eliminou da sua imaginação, né, quer dizer, e ele na verdade continua vivo, né. E uma hora ou outra você vai reencontrar esse problema, você vai reencontrar essa pessoa, né. E nesse momento, se ainda existir dentro de você um pouquinho de sabedoria, um pouquinho de sensibilidade, né, nesse momento, no momento desse reencontro, você vai perceber o quanto o seu ódio, o seu rancor, né, é só uma amostra da sua fraqueza, né. Quer dizer, você vai perceber o quanto o seu ódio, o seu rancor, né, é o que diz o Ortega y Gasset, é apenas uma emanação da sua inferioridade, né. Muito bem, né, então vejam assim, a primeira parte do que eu queria dizer, está concluída, tá. Quer dizer, a melhor solução é abraçar a vida com todos os seus problemas e dificuldades, dizer sim e seguir em frente. Amor fati, aceitar e abraçar tudo o que já aconteceu, tudo o que está acontecendo e tudo o que ainda vai acontecer, tá. Agora vejam só, o que que a literatura faz, né. Quer dizer, como é que a literatura entra nessas minhas reflexões aqui, né? Bom, a literatura usa o disfarce da ficção, usa o disfarce da poesia para quê? Bom, ela descreve, ela mostra para a gente a complexa experiência pessoal que o escritor teve, né. E a experiência pessoal do escritor, bom, é a mesma que nós temos, né. Quer dizer, o escritor não é diferente de nós. Quer dizer, o escritor sofre como a gente sofre. Ele enfrenta os mesmos problemas e as mesmas dificuldades que todos nós enfrentamos a cada dia, né. Mas acontece que o escritor, ele tem esse poder, né, de transformar essas experiências numa história pessoal, numa história particular ou num poema, né, que causa impacto na nossa sensibilidade, né, e faz com que a gente perceba coisas que nós não tínhamos percebido antes, né. Ou seja, o escritor usa a literatura, a escrita, para descrever a sua experiência de uma maneira única, né. Então, assim, ninguém melhor do que ele, né, deveria compreender a necessidade do amor fati, né. Quer dizer, cada obra incrível que nasce, cada clássico da literatura é um gesto de amor fati. Quer dizer, o escritor abraça a vida, assimila aqueles problemas ou aquelas alegrias e faz uma alquimia com tudo aquilo. E transforma tudo numa obra literária, num texto, num poema, né. Então, a criação literária é o instrumento que o escritor tem para dar o seu sim para a vida, né. Bom, e nós? Nós que somos leitores, o que que a gente faz? Bom, a gente pega o livro, lê, e então a mágica acontece. Aquela experiência que foi transformada pelo escritor e que virou um texto, agora, por meio da leitura, aquela experiência passa a nos pertencer, né. Nós podemos absorver o que está ali. Nós podemos reconhecer a dor dos personagens, né, os dramas dos personagens, todas as interrogações que estão no livro, como se tudo isso fizesse parte da nossa vida.
Veja, não é que simplesmente a gente toma posse do texto. Não, não. É muito mais, né. Quer dizer, o texto nos ensina os erros e acertos dos personagens, a alegria ou a melancolia do poema, tudo nos ajuda a viver. Tudo nos ajuda a dizer sim para a nossa própria vida. A literatura, ela nos coloca acima dos problemas, né, quer dizer, ela ativa a nossa imaginação para perceber a verdade, né, para fazer julgamentos de valor a respeito da nossa vida, das nossas atitudes. Ela nos ensina a lidar com a complexidade da vida. A literatura nos transporta para fora do contexto em que nós estamos vivendo, né. Um contexto, muitas vezes, de dor, né, de angústia e muitas vezes até de desespero, né. E ela treina a nossa mente para compreender esses problemas. Ela treina também a nossa empatia, ou seja, a nossa capacidade de, conhecendo os problemas dos personagens, bom, saber que a gente não está sozinho e que as derrotas e as vitórias, elas acontecem todos os dias na vida de todas as pessoas, né. Ou seja, a literatura revela a nossa complexidade, a complexidade da vida, e nos ajuda a sair desses labirintos emocionais em que nós vivemos. E ao fazer isso, ela nos ajuda a reencontrar a magia da vida. Ela nos ensina a viver o amor fati, o amor à nossa vida diária. Ela nos ajuda a recomeçar todos os dias dizendo sim para a nossa realidade. E eu realmente tenho essa confiança absoluta na literatura, né, e tenho porque eu vivi e vivo tudo isso, né. Eu tenho porque a literatura me ajudou aí centenas de vezes e continua me ajudando. E é essa confiança na literatura que eu gostaria que vocês também tivessem, né. E isso vai acontecer quando vocês pararem de achar que a literatura é só aí um texto que está separado da vida, né. E isso tudo foi o que eu disse para minha amiga, né. Acho que falei até mais, né, mas eu achei que eu tinha que repetir isso aqui para vocês. E eu tenho certeza de que este vídeo vai ajudar muitas, muitas pessoas. É isso, meus caros. Olha, um grande abraço para todos vocês e tudo de bom.